Como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre a 9ª aula. Calos nas cordas vocais. O que será que somatizaram de problemas, desafios, como queiram chamar, para chegar ao calo nas cordas vocais? Então vamos estudar aqui na ciência, como tudo funciona, e as partes emocionais. Lembrando sempre que nós temos o corpo energético, emocional, mental, e aí vem para o físico. O físico já é válvula de escape. Essas energias, elas têm que sair. E elas saem como em forma de doença. Doença nada mais é que o efeito das suas emoções, das nossas emoções, que eu também estou aqui. Então, calos nas cordas vocais é revolta e aspereza na forma de falar. O enrijecimento das cordas vocais reflete a postura interior de forçar a voz para impor autoridade, exercer o poder e dominar o assunto ou aqueles que estão ao seu redor. A insegurança ou falta de argumentação leva a pessoa a tentar ser persuasiva na comunicação, forçando exageradamente a voz. Essa condição também provoca rigidez na maneira de falar, pronunciando palavras agressivas e reprimindo a ternura na expressão verbal. Quer fazer-se de durão para impressionar os outros e não demonstrar suas fraquezas. Essas nossas vaidades, né? Orgulho e vaidade. Ser perfeito. A falta de firmeza interior ou de competência faz com que a pessoa tente impor respeito por meio da voz. Vale lembrar que o respeito é adquirido pela postura e não aos berros. Por isso, procure preservar uma boa condição emocional em lugar de forçar a expressão verbal para obter o poder e o controle da situação. A revolta, a indignação, quando expressas pela via oral, em forma de grosserias e estupidez, são um fator metafísico desencadeador da calosidade na região do corpo, que vinha a ser nas cordas vocais. Aqui nós vamos falar sobre laringe. Irritação por não conseguir manter sua força de expressão. Frustração por não falar o que pensa. Olha os problemas na laringe, hein? É irritação por não conseguir manter sua força de expressão. Frustração por não falar o que pensa. Nem sempre dá para falar o que pensa, né? A laringe é um dos problemas mais comuns que ocorrem na laringe. Não, a laringite, gente, não é laringe, é laringite. Laringe foi em aulas anteriores, tá? É outro complemento, né? É laringite. A laringite é um dos problemas mais comuns que ocorrem na laringe. Temos a laringite aguda e crônica. A aguda está associada às infecções das vias aéreas superiores, resfriados comuns. Por ação de substâncias irritantes, cigarro e gases inalantes, ou ainda por um uso excessivo da voz ou após traumatismo. Trauma também mexe muito, né, com isso. A crônica pode ser, a situação crônica pode ser causada por episódios repetidos de laringite aguda, infecções crônicas das vias respiratórias, tipo sinusite, amigdalites e bronquites, alergias
e principalmente por uso abusivo e inadequado da voz e do cigarro. Meu Deus. Quando a laringe for secundária, alguma infecção crônica das vias aéreas superiores ou inferiores, isso representa que a causa orgânica da problemática interior é a mesma da doença originária, sinusite, bronquite, etc. A condição metafísica que envolve a doença vem acompanhada da dificuldade de expressar verbalmente aquilo que sente. A pessoa fica enfurecida, mas não consegue falar sobre o problema e expor os seus pontos de vista. Essa irritabilidade pode tanto provocar infecções nos brônquios ou nas fossas nasais, quanto afetar a laringe, causando a laringite. O uso exagerado da voz provoca laringite, demonstra o desejo de liderança sem bases interiores. Isso fez com que você forçasse as cordas vocais, falando demais e até gritando muito. Tomemos como exemplo uma professora que é segura de si e se respeita. Ela não precisa gritar na sala de aula para impor respeito aos alunos. É claro que se ela falar durante muito tempo, irá ficar com as cordas vocais cansadas. No entanto, isso não provoca nenhum dano. Por outro lado, se não tiver essa autoridade natural, digna de quem domina o assunto, com firmeza e determinação, forçará tanto a voz que poderá contrair uma laringite. Outro exemplo é do torcedor, que grita muito durante o jogo, ou alguém que vai assistir a um show musical e canta muito alto. Eles praticamente perdem a voz por vários dias. Os exageros ocorrem por causa das frustrações e irritabilidades bloqueadas, que naquele momento são extravasadas. Ai, meu Deus. Pois é, eu acho que compreenderam. Olha, eles praticamente perdem a voz por vários dias. Os exageros ocorrem por causa da frustração e irritabilidade bloqueadas, que naquele momento são extravasadas. Quer dizer, bloqueia tudo, aí vamos lá no Rock in Rio. Vamos gritar, vamos extravasar, né? Já viu crianças que moram em prédio, em apartamento, que não podem fazer muito barulho, pular? Quando é soltada num parque de diversão? Nossa! E você fala assim, mas por que essas crianças gritam tanto? Ué, umas que elas estão, né, ali demonstrando alegria, né? Estão soltas. Outras porque elas não podem gritar. Ao menos ali elas sabem, é da natureza, né? Sabem que ali naquele parque elas podem gritar. A irritabilidade do cotidiano recalcado, sendo expressa pela voz, provoca inflamação na laringe, consequentemente a perda da voz. Os principais sintomas da laringite, como a ronquidão, o pigarro e a coceira na garganta, apontam mais alguns aspectos metafísicos de nossa condição interna, quando afetada por essa doença. A ronquidão demonstra a dificuldade da pessoa em defender suas ideias e objetivos, seguida do sentimento de inferioridade. Não fala o que precisa a quem interessa. Como é bom expressar, né? Não, mas a gente fica acumulando, né? Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Não, fala. Olha nos olhos e fala, olha, eu não gosto dessa sua atitude, eu não gosto disso. Reveja a maneira que você fala comigo, com carinho, antes que chegue ao ponto de gritar. Além do sintoma da laringe, existem pessoas que são frequentemente roucas. Vejamos alguns aspectos metafísicos que causam essa disfunção da fala. Ela costuma falar muito. Isso acontece porque consideram o outro numa posição de igualdade à sua.
Entretanto, não, peraí, elas costumam falar muito. Isso acontece porque consideram o outro numa posição de igualdade à sua. Entretanto, quando estão diante de alguém que julgam superior, se calam. As pessoas roucas apresentam uma qualidade admirável. São eficientes no trabalho. Elas se esforçam ao máximo para mostrar, por meio do serviço, aquilo que não consegue expor verbalmente. Olha, tem um ponto bom. O pigarro é uma sensação de incômodo nas cordas vocais. É mais um hábito do que um problema físico. Ele expressa a dificuldade da pessoa em dizer tudo o que pensa, optando pela omissão, porque acredita que não adianta falar. Provavelmente já deve ter tentado, mas não teve sucesso e até foi contestada. Julga-se em vão seu parecer. Por isso, mesmo descontente com o que passa ao redor se cala. A coceira na garganta representa uma insatisfação por não ter falado tudo aquilo que pensava ou esperava. Como podemos perceber, pouca diferença existe entre o pigarro e a coceira na garganta. O padrão interno do pigarro refere-se a situações que se repetem com frequência. A pessoa vive incomodada com o que anda lhe acontecendo e quase nada fala a respeito. Ah, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Ah, não vou falar, não adianta. Ah, deixa isso pra lá. Porque para expressar, né? Com jeito, com carinho, com educação, se colocar. Já a coceira na garganta surgem com as situações corriqueiras, ou melhor, aspectos, circunstâncias e momentâneas. Corriqueiras ou melhor, aspectos, circunstâncias e momentâneos. Mesmo falando alguma coisa a respeito, não é o suficiente, restando-lhe a insatisfação de não ter dito tudo o que sente. Nem sempre podemos dizer tudo o que sente. Mas podemos sim. Podemos dizer o que sentimos sim. O eu não gosto. Reveja sua atitude. Mas para chegar nesse ponto de, com carinho, olhar nos olhos, seja do companheiro, da mãe, do patrão, nós já temos que ter na gente isso, né? Nós já temos que ter aprendido também nos respeitar. Aqui nós terminamos e a próxima aula vai ser sobre brônquios. Até mais.